como estão? Espero que estejam bem. Quantas mulheres incríveis nós conhecemos? Mulheres que nos guiam com a sua luz, com a sua garra, com os seus conselhos. Mulheres que são exemplo de coragem, inspiradoras, portos de abrigo. Mulheres que sabem das coisas. É sobre essas mulheres e sobre nós mesmas que quero falar-vos neste vídeo. Trago-vos um livro muito especial, uma obra que é uma ode ao feminino. O livro é este e tem como nome A Ciranda das Mulheres Sábias, da autora Clarissa Pinkola Estés. Anteriormente resenhei aqui no canal um outro livro da autora titulado Mulheres que Correm com os Lobos. Nesse livro, Clarissa aborda o arquétipo da mulher selvagem com o objetivo de que todas as mulheres possam identificar a real essência da sua alma feminina e da sua intuição profunda. E nesta obra, a autora apresenta-nos um outro arquétipo, o da mulher sábia. Como terapeuta junguiana, Clarissa sempre se baseia em exemplos do nosso imaginário, em mitos, lendas e também na realidade contemporânea para que nós possamos autoconhecer-nos. Nesta obra, ela utiliza então a imagem da avó, la abuela, como ela cita, como uma representação simbólica de sabedoria. A autora discorre que avós são aquelas mulheres que nós sempre confiamos, são elas que têm os melhores conselhos, os melhores remédios e também a experiência necessária para impulsionar e acolher gerações. Então, é a partir desse arquétipo da mulher sábia que a autora pretende guiar-nos ao encontro profundo com a nossa sabedoria feminina. Este é um livro carregado de simbologia e escrito com uma delicadeza e força inspiradoras. E a autora utiliza uma linguagem metafórica que se assemelha muito às histórias antigas contadas de geração em geração, de mãe para filha, de avó para neta. Tudo isso para que nós possamos identificar o que é, afinal, ser uma mulher sábia. O primeiro capítulo deste livro é titulado A Pequena Casa na Floresta. Esse título é bastante significativo porque é nesse primeiro momento, nas primeiras páginas, que a autora nos saúda. Ela recebe-nos nessa casa na floresta. Pede-nos que façamos uma pausa de todo o barulho externo e que nos sentemos perto do fogo acolhedor da lareira para ouvirmos histórias dentro de histórias, com a certeza de que durante todo esse tempo a nossa alma estará em segurança. Esse conjunto de sensações que as palavras da autora nos provocam conduzem-nos à certeza de que, através desta obra, nós conseguiremos trilhar um caminho de encontro ao nosso interior e ao que temos de melhor em nós. O que é mais provável é que no portal do paraíso queiram saber com que intensidade escolhemos viver, não por quantas ninharias de grande importância nos deixamos dominar. Por isso, vamos, por enquanto, permitir apenas que o pensamento tranquilo nos abençoe por um tempo antes que voltemos a falar sobre o velho realejo do mundo. O livro parte da premissa ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem. Essa frase, citada pela autora, contém também a essência desta obra. Esse conjunto de paradoxos é importante para que nós possamos entender onde mora a verdadeira sabedoria e como ela se expressa em nós mulheres. A autora destrinça que essa imagem da avó como mulher sábia não se trata de uma referência cronológica. A sabedoria que a autora pretende destacar aqui é relativa a uma construção que não necessariamente tem relação com quantos anos a pessoa viveu. Não necessariamente também a sabedoria está associada aos domínios da pessoa. A quantas línguas ela é fluente, quantos livros ela lê, ou até mesmo a um diploma. A sabedoria que a autora pretende abordar é referente a algo ancestral, de vivências e memórias coletivas. Não um conceito concreto, fechado, mas sim uma descoberta de uma consciência que pode tomar forma a qualquer momento da vida de uma mulher.
Clarissa refere que essa mulher sábia pode ser construída em todas as fases da vida de uma mulher a partir de todas as experiências que moldam a sua jornada. O que nós aprendemos, o que recolhemos, os nossos fracassos, as nossas certezas e os valores que nos pautam. O que compõe essa sabedoria é tudo o que molda a nossa mente, tudo o que alimenta o nosso coração e também o nosso corpo e alma como um todo. Portanto, esse conjunto de paradoxos, jovem enquanto velha, velha enquanto jovem, quer nos dizer que a velha sabedoria ancestral, intuitiva, essencial, habita dentro de nós e que toda a mulher, mesmo enquanto jovem, poderá viver a velha sábia e que toda a mulher velha poderá seguir com o seu espírito jovem, porque essa sabedoria, ela pertence-nos e manifesta-se sobre formas e aspectos muito singulares na vida de cada uma de nós. Uma das coisas mais poderosas desta obra é a forma como a autora desconstrói também a ideia de que uma mulher tem validade, de que a vitalidade de uma mulher está atrelada à sua idade. Ela refere como muitas mulheres jovens se encontram cansadas e muitas mulheres velhas estão no auge da sua vivacidade. Isto porque não é a idade de uma mulher que determina algo. Embora, claro, nós saibamos que os anos de experiência têm as suas vantagens, mas no final, quem ganha é aquela mulher que consegue de alguma forma estar plena de um belo conjunto de paradoxos mantidos em perfeito equilíbrio, citando a autora. Não importa o número de anos que você tenha vivido, alguma vez já se sentiu como se ainda tivesse 16 anos? É seu espírito. O espírito é eternamente jovem e, embora cresça em experiência e sabedoria, ele possui a exuberância, a curiosidade e a criatividade desenfreada da juventude. A autora refere que, até mesmo nos contos de fadas, quem salva a mulher em perigo é sempre a imagem de uma velha, a que proporciona respostas às perguntas difíceis também, a que abençoa um momento decisivo, a que define algo ou entrega algo que, de alguma forma, vai permitir uma mudança naquela história. Outra perspectiva incrível que Clarissa nos traz é a abordagem da mulher como genitora. A autora refere que, além da grandeza de gerar outro ser humano, a grandeza de uma mulher ter sido mãe de uma mulher que se tornou mãe, existem ainda outros tipos de grandezas, outras formas de ser ungida com a imagem da avó. Porque, afinal, este arquétipo de sabedoria da mulher sábia, ele não se restringe à prole. Eu fiquei encantada principalmente com esta perspectiva da autora. Este conteúdo é muito rico e muito essencial para nós mulheres. Ela refere que todas as mulheres são potenciais geradoras e homenageia todas as que constroem algo para perpetuar. Pois todas as mulheres que constroem algo, tendo em vista alguma mudança, alguma contribuição para o mundo, elas estão a ser mães, estão a ser genitoras. Há mulheres na vida real que são grandes genitoras de gerações de ideias, processos, genealogias, criaturas, períodos da sua própria arte, sempre se tornando mais sábias e se manifestando dessa forma. Existem mentoras, graças que ensinam, as que orientam alunos e quem quiser aprender, escritoras e pintoras iniciantes e as maduras também, porque as mulheres maduras também precisam de carinho e orientação para florescer numa estação atrás da outra. A autora aborda então o arquétipo da grande mãe, referindo-se a ela como uma sábia em evolução, uma mulher que nunca para de procurar novos conhecimentos, que é cheia de espontaneidade, confiável, loucamente obstinada e criativa, ousada e precavida, e que abriga o tradicional e também o verdadeiramente original. Tudo isso, de novo, é referente ao nosso equilíbrio interior entre a jovem e a velha. Os tais paradoxos que vos falei. No fundo, citando a autora, é viver não de acordo com a capacidade do outro, mas sim de acordo com a sua própria capacidade predestinada de livre-arbítrio que dá à vida
e não que entorpeça a vida. A autora cita também uma frase poderosíssima que aprendeu com a sua avó, que é a seguinte: quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. Esta frase é simplesmente incrível porque ela nos mostra muito. Ela revela-nos que quando uma criatura se dedica a viver a sua vida da forma mais plena possível, todas as outras também se deixam contagiar. Todas as outras também aprendem com isso. E, se pararmos para pensar, as mulheres que mais nos inspiram, que mais nos servem de exemplo, são aquelas que mesmo em tempos de escuridão, de dificuldade, conseguem ter a coragem para se escolherem e iluminarem o seu próprio caminho e com isso também os passos de outras mulheres. Elas tornam-se sábias através da decisão de nunca desistirem de quem elas são e do que elas acreditam. Ela queria dizer que, quando uma criatura resolve se dedicar a viver do modo mais pleno possível, muitas outras que estiverem por perto se deixarão contagiar. Apesar das barreiras, do confinamento, até mesmo de lesões, se alguém se determinar a superar tudo para viver plenamente, a partir daí, outros também o farão. E esses outros incluem filhos, companheiros, amigos, colegas de trabalho, desconhecidos, animais e flores. Quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. Esse é o principal imperativo da mulher sábia. Viver para que os outros também se inspirem. Viver do nosso próprio jeito vibrante para que outros aprendam conosco. Mas como avançarmos nesse caminho da sabedoria, como nos conectarmos com essa dualidade tão especial de ser velha enquanto jovem e jovem enquanto velha? A autora fala que para isso precisamos alimentar o nosso espírito, a nossa alma, nutrirmos não apenas o nosso corpo, mas também o que sustenta o nosso todo. Para isso, essas duas forças, o espírito jovem e a alma velha, devem permanecer unidas. É a completude das duas em cada uma de nós o que possui tanto a vontade para que o nosso espírito cresça com curiosidade e experiência, quanto também para que nós possamos agir com maturidade e sabedoria. Clarissa cita que a dupla da mais nova e da mais velha juntas assumem a missão de dar muitas bênçãos necessárias uma à outra para seguir adiante. Essas bênçãos, elas são citadas neste livro, referidas pela autora como o intuito de iluminar os nossos dons, a nossa vontade de viver. Então, receber essa bênção é necessário para podermos viver de verdade. Saiba que você é abençoada, apesar das hesitações, quedas, tempo perdido, certezas, perspicácias e mistificações. Pois tudo isso é combustível para avançar. Há quem diga que bênçãos são apenas palavras, mas, minha filha, tendo em vista sua esperança, sua capacidade para amar, seu anseio pela alma e pelo espírito, sua carga criativa, seu interesse e fascínio por viver a vida plenamente, essa bênção para você não é só palavras. Digo-lhe que esta bênção é profecia. Num dos contos deste livro, titulado As Árvores Filhas, a autora traça um paralelo importantíssimo entre as mulheres e as árvores. Quando se diz que mulheres são forças da natureza, está a dizer-se algo muito poderoso. E esse conto reforça isso. A autora narra a história de uma árvore vigorosa que ela conheceu na sua infância. Uma enorme árvore avó que durante séculos sobreviveu a todo tipo de intempérie, até que um dia ela foi descoberta por pessoas que desconsideraram a sua história, a sua beleza, a sua utilidade, a sua resistência, a sua importância e acabaram por derrubá-la, deixando ali naquele local onde outrora tinha existido uma grande e poderosa árvore, uma grande ausência. Só que o curioso desta história é que ao longo do ano que se seguiu, aquilo que se julgou estar morto, o que restou daquela árvore, deu origem ao que a autora chama de lento milagre. Nasceram 12 rebentos a partir do que restou daquela velha árvore derrubada.
O que essa história nos mostra é algo grandioso sobre nós mulheres e sobre a nossa natureza. Tal como a árvore, o mesmo acontece com a vida de uma mulher. Não importa quais as suas condições na superfície, por baixo estão abrigadas as raízes vitais. O que a autora chama de estupim dourado, que é uma energia brilhante que nunca será extinta, não importa o que aconteça. A mulher, ela tem a sua parte visível e a sua parte oculta. E não é a parte visível que traz à mulher o que ela precisa para evoluir, mas sim as suas raízes. Esse impulso avassalador e inesgotável que sempre, de alguma forma, nos empurra para a salvação, para a reconstrução de qualquer coisa que possa ter sido quebrada em nós, ou ignorada, ou desvalorizada. Embora nós mulheres possamos enfrentar adversidades ou até mesmo ser atacadas pela fúria do homem, no nosso interior, a nossa mulher oculta pacientemente continuará a ser nutrida pelas suas raízes. Ela regenera-se, pode renascer, gerar novos rebentos, novas vidas. E assim é a vida de uma mulher. Assim somos nós. Não importa onde ou como vivamos, não importa em que condições, nunca estamos sem nosso supremo aliado, pois, mesmo que nossa estrutura externa seja insultada, agredida, apavorada ou mesmo destroçada, ninguém poderá extinguir o estupim dourado e ninguém poderá matar sua guardiã subterrânea. Clarissa aborda também como o conceito de cura está incluído na palavra saúde. E curar significa gerar vida para o espírito e para a alma. Quando uma mulher decide reconstruir a sua vida, lutar pelo que acredita, seguir na direção do que o seu coração pulsa, não importa o que digam, ela está a buscar a sua cura, a sua salvação. E esse ato de resistência, essa capacidade de resistir à crueldade, está presente na nossa natureza feminina e nos momentos mais difíceis emerge, flui para fora, para cima e atravessa o que for preciso, não importa o que tenha sido disposto contra nós. Quando uma mulher se liberta de tudo que aprende, de tudo que a subjuga, ela cresce a céu aberto, como uma árvore grandiosa. Ela expande, ela vibra e coloca as outras pessoas também para vibrar junto a ela. Ou seja, quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros vivem também. No meio de qualquer tempestade, essa força da mulher jovem, da criança, essa energia oculta sempre se esforçará para que possamos encontrar a nossa sanidade e nada poderá tirar-nos isso. No meio de qualquer tempestade ou contentamento, a bela força da vida estará para sempre preservada pela mulher oculta, que sempre se esforçará para que se saiba que concertos e impulsos começam novamente no próprio momento em que somos destruídas. Assim, essa força interior atua como uma grande mer, a maior das avós, a essência da sanidade e da sabedoria da alma que sempre nos guia e que jamais nos abandonará. Tem vários contos neste livro que são sublimes e nos mostram na prática essa força do que é ser uma mulher livre, uma jovem, uma velha. Como, por exemplo, o conto das avós que dançam e o conto da avó das neves, que inclui também referências mitológicas. Mas uma história que me marcou em particular foi a da própria autora. O conto é titulado A História da Contadora de Histórias e a autora narra sobre 4 anciãs refugiadas da Segunda Guerra Mundial, mulheres sobreviventes da família do seu pai, que na sua infância se mudaram para sua casa. As páginas descrevem a riqueza armazenada pela autora através da simples existência dessas 4 velhas da família que aos poucos abriram uma porta profunda na criança que Clarissa era. Uma criança de quase 7 anos que em algum momento começou a sentir imposições externas sobre como ela deveria ser, quem ela deveria tornar-se enquanto menina, enquanto moça, e ela diz que o convívio com essas mulheres a despertou, fez com que ela não seguisse tentando se adequar aos moldes que as convenções sociais queriam colocá-la. Clarissa cita que inicialmente, quando essas senhoras chegaram, após terem perdido tudo, a sua casa, o seu lar, os seus, parecia que elas tinham encontrado ali
na Clarice e no seu pai um refúgio, uma ajuda, um acolhimento. Mas no final foi a autora quem aprendeu com a presença delas na sua vida. Ela adquiriu ensinamentos que a fizeram trilhar caminhos muito mais verdadeiros consigo mesma. Como a própria autora cita, elas trouxeram riqueza unicamente por sua existência. Naquela época eu acreditava como criança e acredito hoje como psicanalista e mulher mais velha que se você viver sua vida profundamente, a seu próprio modo e da melhor forma possível, sua vida passa a ser não apenas um exemplo, mas um banquete para outras. Uma abundância que, entre os justos e plenos de coração, há de voltar para você multiplicada por 1000. Nós encontramos nossos modelos bem perto ou a certa distância, mas o efeito é o mesmo. Aos poucos, nós mulheres nos tornamos cada vez mais parecidas com quem ou com o que nós mais contemplamos e mais admiramos. No final deste livro, a autora escreve para todas as mulheres 9 preces de gratidão, onde declara o seu afeto, apreço e admiração por todas as mulheres velhas, todas as novas, todas as filhas que estão a aprender, todas as mulheres que seguem a sua verdade, as que conseguiram libertar-se, as que buscam a si mesmas, as que estendem a mão a uma igual. E é inevitável não sentirmos emoção, encantamento ao ler as palavras da autora, que refletem também um pouco dessa multiplicidade que é ser mulher. Por todas as filhas inteligentes, desconhecedoras, sem rumo e pelas que tudo sabem. Pelas filhas que estão avançando direto ou que prosseguem aos trancos. Pelas que estão aprendendo a chorar novamente. Pelas que estão aprendendo a gargalhar. Por todas elas, não importa se estão saudáveis, curadas ou não, não importa de que classe, clã, oceano ou estrela. Por elas, abençoadas sejam suas belezas, tristezas e buscas, que sempre se lembrem de que perguntas ficam sem resposta, até que sejam consultados os 2 modos de enxergar, o linear e o interior. A leitura deste livro é breve, pode ser feita numa noite, num momento de autocuidado, mas as lições que esta obra nos traz ecoam pela eternidade. É uma obra poderosa que nunca perderá a validade, porque através dela nós conseguimos reconhecer essas mulheres sábias, valorizá-las e também encontrar o nosso legado. Esta ciranda, ela é uma dança de libertação, para que deixemos a mulher sábia que habita em nós conduzir-nos, para que possamos ter força e coragem para resistir a quaisquer falsidades coletivas que tentem anular a visão e a audição da nossa alma. Esta obra existe também com o intuito de nos fortalecer, de fortalecer as nossas raízes. Fala sobre os aspectos que tornam a nossa alma grandiosa, lembra-nos também da nossa completude e da importância da nossa existência. Clarissa diz-nos que não importa quantos anos tenhamos vivido ou o que quer que tenha acontecido connosco, porque nós estamos sempre a tempo de preparar a nossa travessia, aquela que nos levará ao poder da sabedoria ancestral. Este é um livro escrito de mulher para mulher, uma homenagem profunda a todas as que escolhem acumular sabedoria ao longo das suas existências. É um livro para todas nós, às novas e às velhas que somos. Grata de coração por assistirem até aqui. Eu espero que tenham amado este vídeo. Não se esqueçam de o partilhar com as pessoas da vossa vida. Não se esqueçam também de deixar o vosso like para dar uma força para o meu trabalho e o vosso comentário, que eu gosto sempre de acompanhar as vossas reflexões. E vemo-nos em breve. Um beijo!